Já faz mais de um mês desde que começou a Operação Fúria Épica e as Forças Armadas do Irã já sofreu grandes perdas. Os ataques continuam e os danos são enormes, mas uma coisa é certa: a luta ainda não acabou. O governo ainda não se rendeu e agora começa a surgir uma pergunta maior: para onde tudo isso realmente está indo? Neste ponto, parece que só há dois caminhos possíveis. Os Estados Unidos podem ganhar muito ou a situação pode se inverter e isso se tornar um grande problema para eles. Não há meio termo, é vitória ou fracasso. E se você olhar de perto, há sinais de que a situação não é tão simples assim. Sim, os Estados Unidos ainda têm vantagem no tamanho dos danos que podem causar, mas os problemas estão começando a aparecer. Por exemplo, o Irã já conseguiu derrubar um caça americano, um F-15E Strike Eagle, dentro do seu próprio espaço aéreo. Isso é muito significativo. Mesmo que os pilotos tenham sido resgatados em 48 horas, está claro que a luta já não é mais unilateral. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a reação de Donald Trump em 5 de abril, quando ele divulgou uma mensagem furiosa contra o Irã. Isso mostra que já há uma certa impaciência. Talvez o resultado esperado não esteja vindo tão rápido quanto desejam, o que gera um problema ainda maior. Até agora, ainda não está claro para muitos. O que eles realmente querem alcançar com essa operação? Como seria uma vitória? Quando poderão dizer que acabou? À medida que o tempo passa, a situação fica mais complicada, especialmente quando se trata do Estreito de Hormuz. Em vez de apenas o Irã ser afetado, é possível que outros países também sejam envolvidos por causa das ações dos Estados Unidos nessa região. Isso significa que, enquanto tentam controlar a situação, existe a possibilidade de o problema se tornar ainda maior do que o esperado. E se não estiver claro o que eles realmente querem alcançar, cada passo seguinte se torna ainda mais perigoso. Até agora, o governo de Donald Trump ainda não deixou claro o que realmente significa vitória. Na Operação Epic Fury, não há nem mesmo uma lista simples, nenhuma explicação concreta sobre o que exatamente se quer alcançar ao final dessa operação. E é aqui que começa o grande problema. Se a direção não estiver clara, a luta pode se prolongar indefinidamente e o poder aéreo dos Estados Unidos não será suficiente para encerrá-la. No dia 26 de março, a revista Time conversou com alguns senadores e representantes dos Estados Unidos e alguns deles disseram que seria difícil vencer. O que eles querem alcançar? O ponto deles é simples. Se o objetivo final não estiver claro, você também não pode dizer se já venceu. Um dos que falou de forma mais direta foi Chris Van Hollen. Segundo Chris Van Hollen, esta é uma guerra que Trump escolheu. Nós não estamos vencendo, mas estamos correndo ainda mais perigo, então isso precisa acabar. Ele acrescentou que, se ainda precisamos perguntar qual é o objetivo, isso significa que realmente não há um plano claro. Não há um fim claro e não há uma base clara para dizer quando teremos vencido. Na verdade, para alguns, isso já é um sinal de possível derrota. Porque quanto mais a luta se prolonga, maior o risco para os Estados Unidos. Ainda mais porque eles têm pelo menos 19 bases militares no Oriente Médio. Essas bases deveriam demonstrar força, mas, à medida que a guerra se prolonga sem uma direção clara, eles próprios se tornam alvos de drones, mísseis e grupos aliados do Irã na região do Golfo. Quando isso acontece, é possível que os Estados Unidos percam pessoal e equipamentos, mesmo estando fora do Irã. E toda a região ficará ainda mais caótica do que antes. O governo de Trump disse algumas coisas sobre o que eles querem que aconteça, mas ainda não está claro. No dia 28 de fevereiro, ele disse que um dos objetivos era destruir os mísseis do Irã e sua capacidade de produzi-los. Houve algum progresso nisso, mas como o Irã continua lançando mísseis contra países do Golfo, está claro que isso ainda não acabou. Mesmo que o lançamento de mísseis pelo Irã tenha diminuído em 80% a 90% desde o início da Operação Fúria Épica, isso não significa que a situação já esteja sob controle. Para países do Golfo como o Kuwait, a ameaça ainda é sentida. Em 5 de abril, até as instalações de água e energia deles foram atingidas. Então, mesmo com menos mísseis, ainda é perigoso. Outro possível objetivo dos Estados Unidos é impedir que o Irã desenvolva arma nuclear. Mas até agora isso ainda não aconteceu, porque o urânio enriquecido necessário para isso ainda está no Irã.
Outro objetivo cogitado era destruir a Força Aérea e a Marinha do Irã, onde os Estados Unidos tiveram certo sucesso. Porque desde o início, a Força Aérea do Irã quase não conseguiu operar. E a Marinha deles já perdeu mais de 100 embarcações, mas mesmo assim isso ainda não é suficiente para dizer que a luta acabou. Mesmo que os grandes navios sejam destruídos, ainda restam pequenos barcos e drones que o Irã usa, especialmente no Estreito de Hormuz. E é aqui que a situação realmente se torna um grande problema. Até agora, o Estreito de Hormuz ainda está fechado, mesmo depois de mais de um mês desde o ataque, mesmo com Donald Trump ameaçando repetidamente, ainda não foi reaberto. De acordo com Masihiro Ono, você não pode dizer que venceu enquanto o Estreito de Hormuz ainda estiver fechado. Isso significa que, se isso não for reaberto, a luta ainda não acabou. E se o objetivo agora for abrir isso, é como se eles estivessem apenas voltando ao ponto de partida, porque isso já estava aberto antes mesmo da Operação Fúria Épica começar. Isso tem um grande impacto no mundo inteiro. Desde que a operação começou, o preço do petróleo e do gás aumentou e não vai baixar enquanto a passagem estiver fechada. Pode até aumentar ainda mais. De acordo com Paul Krugman, pode chegar a $150. Segundo Paul Krugman, cada barril custa isso e pode chegar a 200. Isso significa que é quase o dobro do preço atual, principalmente se comparado à época da Covid em 2022, onde o preço já era alto devido ao problema de abastecimento. Desde que começou a Operação Fúria Épica, a quantidade de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz caiu bastante. Antes passavam cerca de 20 milhões de barris por dia, agora são apenas 4 milhões. E se você pensar bem, quase 70% dos navios que conseguem passar por lá pertencem ou têm ligação com o Irã. Isso significa que mesmo com a diminuição do fluxo, o Irã ainda leva vantagem nessa parte da disputa. Não são só o petróleo e o gás que são afetados. Até fertilizantes, enxofre, metanol, alumínio, hélio, aço e outros materiais importantes usados na indústria também precisam passar por esse local. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, se o fluxo for totalmente interrompido, isso pode causar um grande problema econômico em todo o mundo. E se o Estreito de Hormuz continuar fechado, isso pode levar a uma crise econômica global. Na verdade, há quem diga que isso já está começando. Mas os primeiros a serem afetados são os países do Golfo, exceto o Irã, porque eles dependem dessa rota para o comércio. E agora o problema deles não é só nos negócios, tem algo ainda mais sério. Devido ao que ocorre, o Irã torna-se mais agressivo contra esses países, como aconteceu no Kuwait no dia 5 de abril, quando suas instalações de água e eletricidade foram atingidas. E não foi só isso, vários outros ataques em sequência aconteceram, desde bases militares dos Estados Unidos até instalações de energia em diferentes países do Golfo. Parece que a tensão já existia há muito tempo e agora piorou ainda mais por causa da Operação Epic Fury. De acordo com o Georgetown Journal of International Affairs, é possível que esses países colaborem para enfrentar o Irã. Mas ainda os aliados do Irã ainda são um grande problema. Não é só o próprio Irã que está agindo, há também grupos que atuam em nome deles. Tem o Hezbollah no Líbano, grupos chiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen e outros pequenos grupos em todo o Oriente Médio. O problema com esses grupos é que é difícil monitorá-los e ainda mais difícil detê-los. Mesmo que as instalações do Irã sejam atingidas, esses grupos continuam agindo. No dia 28 de março, alguns países como Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia e Emirados Árabes Unidos emitiram declarações contra esses grupos. Mas mesmo com essas declarações, isso não significa que eles vão parar, porque, até agora, a confusão continua. Os bombardeios aéreos contínuos também não são suficientes para deter os grupos aliados do Irã. Eles não lutam de maneira convencional. Eles se escondem, esperam os ataques terminarem e então retaliam de forma dispersa. Esse é realmente o estilo deles. É um método de combate que o Irã vem preparando há muito tempo. E, na verdade, esse também é o tipo de inimigo que há muito tempo vem causando problemas para os Estados Unidos, desde a época do Vietnã até o Iraque e o Afeganistão. Além da luta, os Estados Unidos enfrentam outro problema: o custo. Não é só o dinheiro que está acabando, mas também os equipamentos e suprimentos. De acordo com James Comer, ele quer saber para onde está indo o dinheiro e quanto mais ainda será necessário. A pergunta dele é simples:
Aumentar ainda mais os gastos? E quanto será o próximo valor? Já temos uma ideia da resposta. Segundo o jornal The Guardian, os gastos da Operação Fúria Épica já chegaram a 12,7 bilhões de dólares, só nos primeiros 6 dias. E até agora já se passaram 37 dias. Se o ritmo dos gastos continuar o mesmo, embora não seja certo, é possível que o total gasto pelos Estados Unidos no Irã já esteja em torno de 78,3 bilhões de dólares. Por causa disso, a Casa Branca está pedindo agora um adicional de 200 bilhões de dólares em fundos para continuar a luta, de acordo com a BBC em 19 de março. Além disso, segundo o Le Monde, eles também querem aumentar em 40% o orçamento de defesa dos Estados Unidos para cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano. O plano deles para conseguir o dinheiro, segundo o governo de Donald Trump, vão reduzir ou eliminar outros gastos do governo e devolver algumas responsabilidades para os governos locais. Em outras palavras, quanto mais a luta se prolonga, não é só o inimigo que vira problema, mas também os gastos, que só aumentam. Segundo o plano, os Estados Unidos vão economizar cerca de 73 bilhões de dólares para o setor militar. Mas mesmo assim, isso ainda é insuficiente comparado aos 200 bilhões de dólares que a Casa Branca está pedindo, principalmente se incluirmos o plano de aumentar em 40% o orçamento de defesa. Há também o problema no fornecimento. Em apenas 16 dias da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos já usaram 11.294 munições. Isso significa que não é só o dinheiro que está acabando, mas também as balas e equipamentos estão se esgotando rapidamente. E aqui surge a grande pergunta: será que os Estados Unidos estão gastando mais do que vão conseguir em troca? Como será o desfecho? Este é o possível final que não é bom para os Estados Unidos. A Operação Epic Fury terminará sem uma direção clara e sem resultados concretos alcançados. A região do Golfo continuará caótica. O Irã ainda controla o Estreito de Hormuz e pode fechá-lo a qualquer momento, enquanto os Estados Unidos gastaram uma quantia enorme e ainda perderam equipamentos que levarão anos para serem repostos. Isso é o que pode acontecer se o plano de risco de Hormuz não funcionar. Mas e se os Estados Unidos conseguirem algum resultado? Como seria uma vitória? Uma das possibilidades consideradas como um bom resultado é se houver uma mudança de liderança no Irã, que passe a lidar melhor com os Estados Unidos e trate melhor seu próprio povo. Alguns políticos disseram isso, incluindo Ted Cruz, que afirmou que seria muito importante se o atual líder, que supostamente quer prejudicar os Estados Unidos, saísse do poder. Tommy Tuberville também disse a mesma coisa. Para ele, seria melhor se o controle do país fosse para o povo do Irã, em vez de ficar nas mãos de um único líder. Desde o início da Operação Epic Fury, já aconteceram coisas que podem dar esperança nessa direção. Junto com a Operação Roaring Lion, logo houve notícias de que Ali Khamenei foi morto enquanto estava no subsolo, junto com outras pessoas importantes do governo do Irã. Se isso for verdade e continuar acontecendo, isso poderia ser o começo de uma mudança na liderança do Irã. O próprio Donald Trump disse no dia 5 de março que queria interferir na escolha do novo líder do Irã, mas isso não foi levado adiante. Em vez disso, Mojtaba Khamenei foi imediatamente empossado como novo líder supremo após a morte de seu pai. Isso foi um grande golpe para a mudança esperada pelos Estados Unidos. Segundo a CNN, em vez de mudar de direção, parece que apenas trocaram um líder rígido por outro que pode ser ainda mais rígido. Segundo Mona Yacoubian, a nova liderança é mais rígida, menos propensa a ceder e mais próxima da IRGC. Isso significa que, mesmo com a saída do antigo líder, na verdade não mudou quem está no controle e como eles agem contra os Estados Unidos. Em outras palavras, realmente houve uma mudança de líder. Mas não é o tipo de mudança que os Estados Unidos querem. Mas há uma coisa clara: os Estados Unidos e Israel provaram que conseguem atingir até a pessoa mais importante do governo do Irã. Isso significa que eles podem usar essa capacidade para pressionar o novo líder. Ou, se quiserem, podem repetir isso uma após a outra, até que a atual liderança do Irã desapareça completamente. Mas isso vai levar tempo e vai exigir informações detalhadas e um plano sólido. A outra possibilidade pode ser que o próprio povo do Irã haja contra seu governo, especialmente se as dificuldades e o caos causados pelos acontecimentos continuarem. Segundo o jornalista de Georgetown, isso é possível,
especialmente porque a transferência de poder para Mojtaba Khamenei não foi tranquila. Dentro do Irã agora, o povo está dividido. Ainda há aqueles que apoiam o governo, mas muitos também não concordam. E lembre-se, antes de tudo isso começar, já houve protestos no início de 2026. Isso significa que já faz tempo que existem problemas e desentendimentos dentro do país. Agora, isso está piorando ainda mais. O inimigo não está só fora, já há confusão no próprio país. Por outro lado, há pessoas que esperam que, com a saída de Ali Khamenei, haverá uma grande mudança no Irã. Mas até agora, ainda não houve nenhuma mudança clara. Para os Estados Unidos e para Donald Trump, o mais ideal seria que o próprio povo do Irã agisse para trocar o governo. Mas enquanto houver bombas e ataques, é difícil que isso aconteça. Talvez no futuro os Estados Unidos ajudem o povo do Irã para que eles possam agir direito sem precisar enviar muitos soldados. No momento, a situação dentro do Irã está confusa. Então parece que há uma chance disso acontecer. Mas se o plano das pessoas não for bem feito, a Guarda Revolucionária Islâmica pode facilmente impedi-los. De acordo com o Royal United Services Institute, já houve sinais de rebelião, mas não se concretizou. Porém, ainda é possível que isso aconteça no futuro. Se isso acontecer, também pode ajudar a resolver o problema no estreito. Outra coisa que os Estados Unidos podem fazer é remover o urânio enriquecido do Irã. Esse é o material importante para fabricar armas nucleares. Se isso for removido, a ameaça do Irã será reduzida. Para Cynthia Lummis, vencer significa algo simples. O Irã não deve mais ser capaz de fabricar armas nucleares. E eles não poderão mais usar mísseis e drones para isso. Também é possível que o verdadeiro plano seja enfraquecer o Irã até que eles próprios parem de produzir armas nucleares. Até agora, não está claro o que Mojtaba Khamenei fará a respeito disso, segundo a CNN. Mas há declarações de que a direção do programa nuclear deles pode mudar. Para muitos no governo Trump, isso já basta para afirmar que algo acontece e que a operação traz resultados. Também não se pode ignorar que o Irã possui mais de 440 quilos ou 970 libras de urânio enriquecido até 60% para ser usado em armas nucleares. Para virar arma, ainda precisa chegar a 90%. Mas, na verdade, grande parte do processo já foi feita. Isso significa que, se o Irã quiser, pode ser concluído em apenas algumas semanas. Por isso, os Estados Unidos querem garantir que isso não aconteça. Eles querem impedir isso há muito tempo. Se formos falar sobre o melhor cenário para os Estados Unidos, seria se a atual liderança do Irã caísse e o plano deles sobre armas nucleares desaparecesse completamente. Se isso acontecer, muitos problemas vão desaparecer por si só, especialmente no Estreito de Hormuz e em toda a região do Golfo. E se o urânio enriquecido do Irã também desaparecer, eles não serão mais uma ameaça para os países vizinhos. Enquanto tudo isso acontece, os Estados Unidos estão se preparando para uma possível operação terrestre que pode mudar o rumo da situação e possivelmente está relacionada aos materiais nucleares do Irã. Neste ponto, está claro que não se trata apenas de um conflito simples, não se trata apenas de mísseis, navios ou ataques aéreos. A questão vai muito além disso. Porque enquanto a maioria está focada em quem está ganhando no campo de batalha, há outra luta silenciosa, mas extremamente importante, acontecendo ao mesmo tempo. A luta pela percepção, pelo controle da informação e por como o mundo inteiro vê cada movimento dos dois lados. É aqui que entra outro ângulo que nem sempre é percebido de imediato, mas que pode determinar como tudo isso vai acabar. Enquanto a luta física continua, existe o que chamam de guerra de informação, que não é tão evidente, mas é tão pesada quanto o verdadeiro tiroteio. Nessa luta não se usam balas, mas sim notícias, redes sociais e mensagens que podem mudar as crenças das pessoas. Por exemplo, cada ataque, cada explosão e cada movimento no mar não acontecem apenas no mundo real. Eles também se espalham imediatamente online. Em poucos minutos, já há vídeos, análises e diferentes interpretações de vários países. E é aqui que a pergunta se torna crítica. Em quem as pessoas acreditam? Se mais países acreditarem que os Estados Unidos estão causando instabilidade, é possível que o apoio deles diminua. Mas se o Irã for visto como a principal causa do conflito, os Estados Unidos terão uma justificativa mais forte para continuar a operação. Isso significa que não estão disputando apenas território, mas também a confiança do mundo.
Ao mesmo tempo, há uma outra camada mais silenciosa, mas mais perigosa: a guerra cibernética. Enquanto há jatos voando e mísseis sendo lançados, também há hackers agindo ao mesmo tempo. Eles têm como alvo as redes de energia, sistemas de comunicação e redes financeiras. Imagine se uma cidade inteira ficar sem eletricidade ou se de repente o sistema bancário parar de funcionar. Nenhuma bala foi usada, mas o impacto já é enorme. E se isso for feito ao mesmo tempo que um ataque real, enfraquece ainda mais o inimigo, mesmo que o efeito não seja diretamente visível. Dessa forma, a batalha se expande da terra, mar e até o céu, incluindo também o mundo digital, que você não pode tocar, mas sente o impacto. Há outro ângulo que também não pode ser ignorado: o impacto disso nas pessoas comuns que não tem nada a ver com as decisões dos líderes. Enquanto se discute estratégia e geopolítica, há famílias perdendo suas casas, negócios sendo obrigados a fechar e crianças crescendo em meio ao medo. No Irã, à medida que o problema se agrava, a economia fica ainda mais prejudicada. Os preços dos produtos estão subindo, o valor do dinheiro está caindo e as oportunidades de emprego estão diminuindo. Por outro lado, mesmo os Estados Unidos não estão imunes aos efeitos. À medida que os custos operacionais aumentam, alguns programas internos podem ser afetados, como saúde, educação e serviços públicos. Isso significa que, mesmo que a guerra esteja longe, as pessoas sentem seu impacto no dia a dia. E é aí que entra outra possibilidade: a fadiga de guerra. À medida que o conflito se prolonga sem um resultado claro, o público vai se cansando, não só no Irã, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Quando chega ao ponto em que mais pessoas querem que o conflito acabe do que continue, o problema passa a ser dos líderes, porque, no final das contas, não importa o quão forte sejam as forças armadas, você não pode continuar uma guerra se o seu próprio povo não apoia mais. E se isso acontecer, qualquer um dos dois lados pode ser forçado a recuar, não porque perderam a batalha, mas porque a situação já não é mais sustentável. Existe outra direção possível que raramente é discutida: o papel de outros grandes países que não estão diretamente envolvidos, mas têm grande interesse. Enquanto os Estados Unidos e o Irã estão ocupados um com o outro, há países que observam silenciosamente e aguardam uma oportunidade. Se os Estados Unidos enfraquecerem devido a gastos excessivos e a dispersão de recursos, outro país pode assumir sua influência em outras partes do mundo. O mesmo vale para o Irã. Se ele for ainda mais enfraquecido, outros podem entrar para controlar certos aspectos da região. Em outras palavras, não é apenas uma disputa entre dois países. É como um grande jogo onde cada movimento tem impacto em uma situação maior. E enquanto você junta tudo isso, pressão militar, tensão econômica, guerra de informação, ataques cibernéticos e opinião pública, fica mais claro que não há uma forma simples de isso terminar. Uma grande vitória no campo de batalha não é suficiente. Não basta a redução dos mísseis. E também não é suficiente mudar o líder se a direção geral não mudar. Porque, no final, a verdadeira questão não é apenas quem vai vencer, mas se realmente haverá um vencedor. E enquanto cada movimento, cada decisão e cada passo nos bastidores continuam, vai ficando cada vez mais claro que esta luta não é apenas sobre o presente, mas sobre que tipo de mundo será construído depois disso. E ainda há algo que pode acontecer e que nem sempre é percebido de imediato: o impacto disso nas próximas gerações. Quanto mais o conflito se prolonga, mais as crianças que crescem nessa situação vão se acostumando com ela. Para eles, o medo, o barulho dos ataques e a incerteza acabam se tornando normais. Quando chega desse ponto, não estamos apenas lidando com um problema atual, mas com um ciclo mais longo que é ainda mais difícil de quebrar. E se isso não for impedido, a tensão pode continuar mesmo depois que a luta acabar. Porque às vezes o efeito da guerra não termina com o último tiro, mas permanece nas pessoas que ficam.